No cenário em constante mudança das dinâmicas de gênero, um movimento chamado Red Pill ganhou força, despertando curiosidade e controvérsia. Ele se concentra em homens que estão optando por se desvencilhar das expectativas sociais tradicionais de relacionamentos e casamento. Os defensores o veem como uma resposta necessária às injustiças percebidas que os homens enfrentam na sociedade moderna. Os críticos, no entanto, o veem como um terreno fértil para a misoginia e o ressentimento em relação às mulheres. Este vídeo visa se aprofundar no movimento Red Pill, explorando seus princípios básicos, as motivações de seus adeptos e as críticas que enfrenta. A sigla Red Pill significa homem seguindo seu próprio caminho. Este movimento defende que os homens priorizem suas próprias necessidades e desejos, muitas vezes optando por não ter relacionamentos românticos tradicionais com mulheres. No seu cerne, o Red Pill é sobre homens que buscam autonomia e autodescoberta fora das expectativas da sociedade. Uma crença é que o clima sociocultural atual desfavorece injustamente os homens, particularmente em áreas como direito de família, divórcio e guarda de filhos. Outro princípio fundamental é rejeitar as expectativas da sociedade de que os homens sejam provedores e protetores, muitas vezes às custas de seu próprio bem-estar. O Red Pill enfatiza a responsabilidade pessoal e o autoaperfeiçoamento, incentivando o foco em carreiras, saúde física e bem-estar emocional. Isso nos leva a explorar as diversas motivações que atraem os homens para essa ideologia. A decisão de se identificar com o Red Pill decorre de uma série de experiências e observações pessoais. Para alguns homens, é uma reação a relacionamentos anteriores difíceis, levando ao desejo de evitar situações semelhantes no futuro. Outros são atraídos pela crítica do Red Pill às expectativas sociais impostas aos homens, sentindo-se pressionados a se conformar com os papéis masculinos tradicionais. Isso pode incluir sentir-se obrigado a ser o principal provedor, reprimir emoções ou competir constantemente com outros homens. Alguns homens são atraídos pelo senso de comunidade e compreensão compartilhada que encontram no Red Pill. Os fóruns online fornecem um espaço para expressar frustrações, buscar apoio e se conectar com pessoas que pensam da mesma forma. Reduzir suas motivações a uma simples misoginia ou medo de compromisso não consegue capturar o quadro completo. O Red Pill não é uma entidade monolítica. Dentro do movimento, existe um espectro de engajamento, desde homens que se identificam com certas ideias, até aqueles que abraçam a separação completa das mulheres. Alguns homens podem ser descritos como curiosos sobre o Red Pill, ressoando com críticas específicas às dinâmicas de gênero, sem subscrever toda a ideologia. Outros assumem um papel mais ativo, participando de discussões online e incorporando os princípios do Red Pill em suas vidas. Isso pode envolver priorizar o crescimento pessoal, reavaliar hábitos de namoro ou estabelecer limites mais rígidos nos relacionamentos. No extremo oposto, estão os homens que optam pela separação completa das mulheres, abstendo-se de relacionamentos românticos e até mesmo de interações casuais. Esse nível de desengajamento costuma ser impulsionado por uma desconfiança profundamente arraigada em relação às mulheres ou pela crença de que os relacionamentos são inerentemente arriscados. Reconhecer essa diversidade de engajamento dentro do Red Pill ajuda a evitar generalizações sobre seus adeptos. Seção 5. Enfrentando os críticos. Examinando críticas comuns e respostas do Red Pill. À medida que o Red Pill ganhou destaque, atraiu sua parcela de críticas. Os detratores acusam o movimento de promover a misoginia, alimentar o ressentimento em relação às mulheres e defender uma retirada prejudicial de relacionamentos saudáveis. Alguns críticos veem o Red Pill como uma reação ao feminismo, argumentando que ele busca minar o progresso feito em direção à igualdade de gênero. Uma crítica predominante é que o Red Pill promove uma cultura de vitimização entre os homens, ignorando as lutas enfrentadas pelas mulheres. Além disso, casos de linguagem odiosa em relação às mulheres em certos segmentos da comunidade Red Pill alimentam preocupações sobre misoginia.
Os adeptos do Red Pill defendem seu movimento como uma resposta necessária a um sistema que eles acreditam que desfavorece os homens. Eles argumentam que seu foco nas questões masculinas não nega as lutas enfrentadas pelas mulheres, mas aborda um conjunto diferente de preocupações. Envolver-se em um diálogo diferenciado que reconheça as preocupações legítimas de críticos e apoiadores é essencial para promover uma conversa mais produtiva sobre as dinâmicas de gênero. Seção 6. Histórias pessoais. Ouvindo homens que se identificam com a Red Pill. Para realmente entender a Red Pill, é crucial ouvir as experiências vividas por homens que se identificam com o movimento. Veja, por exemplo, o Marcos, um engenheiro de software de 35 anos que encontrou consolo na Red Pill após uma série de relacionamentos tumultuados. Ele descreve ter se sentido emocionalmente esgotado e financeiramente arrasado após um divórcio amargo que o deixou desiludido com o sistema judicial de família. Outro homem, o Davi, um empresário de 42 anos, sentia-se sufocado pelas expectativas da sociedade sobre o que significava ser um homem de sucesso. O Davi encontrou libertação na mensagem de autopropriedade da Red Pill e em seu incentivo para definir o sucesso em seus próprios termos. Essas narrativas pessoais destacam a diversidade dentro da comunidade Red Pill e a complexa interação de fatores que contribuem para as decisões dos homens de se alinharem ao movimento. Seção 7. O impacto nos relacionamentos, navegando a intimidade na era da Red Pill. A ascensão da Red Pill gerou debate sobre suas implicações para os relacionamentos entre homens e mulheres. Os críticos argumentam que a ênfase do movimento na autopreservação e no ceticismo, em relação aos relacionamentos tradicionais, pode levar ao aumento do isolamento e da solidão. O medo de um coração partido, ruína financeira ou complicações legais pode levar alguns homens a evitar o compromisso por completo. No entanto, os proponentes da Red Pill argumentam que sua abordagem em relação aos relacionamentos visa redefinir o que constitui uma parceria saudável e gratificante. Navegar na intimidade na era da Red Pill exige comunicação aberta, desafiando noções preconcebidas sobre papéis de gênero e compreendendo as perspectivas de homens e mulheres. Seção 8. Além da superfície, mudanças sociais e a ascensão dos movimentos de identidade masculina. Para compreender plenamente o surgimento e o crescimento do Red Pill, é essencial examinar as mudanças sociais mais amplas que contribuíram para sua ascensão. O Red Pill pode ser visto como parte de uma tendência maior de movimentos de identidade masculina que lutam com as noções em evolução de masculinidade. Um fator significativo é o cenário econômico em mudança, desafiando os papéis tradicionais de chefes de família e provedores. Além disso, a ascensão das mídias sociais forneceu plataformas para os homens se conectarem e compartilharem suas experiências, promovendo um senso de comunidade. Compreender a complexa interação de fatores econômicos, sociais e tecnológicos que contribuíram para seu surgimento é crucial para um engajamento em uma conversa mais matizada sobre a masculinidade no século XXI. Seção 9. Uma perspectiva equilibrada. Refletindo sobre as motivações e contextos do Red Pill. O movimento Red Pill apresenta um fenômeno complexo que desafia categorizações fáceis. Embora tenha atraído críticas por seu potencial de promover a misoginia, ele também reflete preocupações genuínas sobre o lugar dos homens em um mundo em rápida mudança. É essencial abordar o Red Pill com uma perspectiva diferenciada, reconhecendo a diversidade de seus adeptos e sua gama de motivações. Descartar o Red Pill como simplesmente um grupo de ódio misógino corre o risco de ignorar as preocupações legítimas que contribuem para seu apelo. Por fim, promover uma maior compreensão entre os gêneros exige ir além de rótulos simplistas e engajar-se em conversas diferenciadas que reconheçam as complexidades das experiências individuais e das mudanças sociais.